pessoal, bem-vindo a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. Eu sou Paola Machado e hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar sobre saúde mental. Uma pessoa que eu super confio para falar sobre esse tema, Dr. Pedro Rosa. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite para poder falar para o seu público aqui. Que bom. Eu queria que você contasse primeiro um pouco sobre a sua trajetória, o que você faz. Bom, eu fiz medicina na Faculdade de Medicina da USP, depois eu fiz residência em psiquiatria, atuei lá junto à coordenação da residência, fiz meu doutorado na área de neuroimagem e dos transtornos mentais e hoje eu tenho meu consultório e eu faço um trabalho também de divulgação científica sobre saúde mental no Instagram, YouTube, Super no legal. podcast, então é um prazer trazer mais informação para cá. Super obrigada, mas e o Instagram do doutor é super legal, viu? Depois a gente vai deixar aqui para a galera acessar. Hoje, lá no consultório a gente percebe, né, doutor, que houve um aumento absurdo do uso de medicamentos psiquiátricos, né? Principalmente pós-pandemia. Sim. Até saiu a análise disso, que aí você pode falar melhor. Inclusive, também aumento de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, problemas de depressão. No seu consultório, essa é a maior procura hoje? Quando a gente vai ver epidemiologicamente, quando a gente vai enxergar mesmo, a gente vai ver que os mais prevalentes vão ser transtornos de ansiedade, muita depressão, também bastante transtorno de uso de substância, álcool, mas falando especificamente sobre ansiedade, de fato isso aí a maior parte dos pacientes que vão procurar um psiquiatra vão procurar com essas manifestações, ou que vão ter ansiedade como uma emoção muito importante no meio de outros transtornos mentais. Insônia, transtorno de personalidade, assim por diante. Né? E a ansiedade, quando essa pessoa ela vem com ansiedade, eu sei porque eu tenho ansiedade, né? Vaca, eu tenho ansiedade. A ansiedade, ela se manifesta por quê? Por que ela acontece? Eu fico às vezes pensando, gente, eu não era uma pessoa assim, por que agora eu estou ansiosa? Ansiedade é uma emoção. Portanto, ela é um fenômeno fisiológico do nosso organismo. E a gente espera, quando eu quero dizer que a gente espera, é porque a gente entende que ela tem uma função. A gente espera que a ansiedade aconteça quando a gente sente uma ameaça. Tá. A ansiedade tem uma irmã, que é o medo. E essa ameaça ela pode ser uma ameaça iminente, naquele segundo a gente vai ter medo, ou com uma certa distância, daqui a algum tempo, a gente vai ficar ansioso, apreensivo. Isso serve como uma percepção de um problema. Isso é desagradável, uma apreensão que a gente fica intuindo que vai acontecer alguma coisa de errado. Isso deve trazer, ou seja, a função fisiológica disso é trazer para a gente uma preparação para esse problema. A gente vai ter uma preparação física, nosso organismo fisicamente se muda para esse sentido. Aí as pessoas vão ter taquicardia, elas vão estar com uma prontidão da própria postura física, vão estar mais tensas. Uhum. E mental, a gente dedicar a nossa atenção àquele objeto, àquele potencial problema no futuro. Sim. Agora, isso não necessariamente é fisiológico, isso não necessariamente é bom. Tá. A ansiedade vai fazer parte da nossa vida e constitucionalmente tem pessoas que são mais ansiosas do que outras pessoas. E quando eu percebo que eu tenho que tratar uma ansiedade, porque a ansiedade ela acontece em determinados momentos da vida, ok? Tem gente que é muito tranquilo tipicamente, então as pessoas tem realmente muito pouca ansiedade, tem pessoas que constitucionalmente são mais ansiosas, são mais apreensivas com as coisas, mas a partir de certo limiar, a coisa vira um problema, e aí tem que buscar tratamento. Que tem gente que eu percebo que sabe conviver com ansiedade excessiva. Sim. Tem gente que, desde sempre é ansiosa, sabe? E aí ela pode conviver com isso tranquilamente, ou isso vai fazer mal à saúde dela? Essa é uma pessoa que tem um risco maior de desenvolver um transtorno de ansiedade, mas é um risco. Isso não necessariamente vai acontecer. A gente vai chamar de um transtorno de ansiedade quando a pessoa tem um transtorno mental que é caracterizado por uma ansiedade patológica. E a gente vai ter que tentar entender o que quer dizer patológico. Ele vai chamar de ansiedade patológica uma ansiedade que ela é desproporcional. Tá. Ela tem um objeto e a pessoa tem uma ansiedade muito maior do que seria necessário. Ela dura muito mais tempo. Ou seja, passou aquela ameaça, a pessoa persiste ansiosa. Sim. Tem fenômenos físicos muito marcantes, muita taquicardia, muito tremor. Que acontece mesmo. Pode acontecer. Existe. Existe. Não é coisa da cabeça da pessoa. Certamente não.
Mas pode surgir por ser da cabeça da pessoa? Como assim? Tipo, ela pensa que ela está tendo um taquicardia. Esse é um outro mecanismo de perpetuação da ansiedade. Então, por exemplo, as pessoas que têm transtorno de ansiedade, elas começam a ficar ansiosas com a possibilidade de ficar ansiosas. Beleza. Chegarei lá. É isso que Agora, acontece comigo. No indivíduo... Você já estava ansiosa pensando que eu ia falar nisso. É isso que acontece comigo. Agora, quando a coisa fica fora de proporção, quando gera um grande sofrimento, quando gera uma disfunção. Então, por exemplo, o indivíduo, ele começa a ficar excessivamente preocupado, ficar lá pensando, ao invés de se dedicar para resolver o problema. Ou seja, aquela apresentação de ansiedade consumiu um baita tempo, consumiu uma baita energia daquele indivíduo de maneira improdutiva, comprometendo a performance daquela pessoa. A gente começa a achar que isso tem um problema. Que está atrapalhando a vida dela. Exatamente. Agora, o indivíduo que já teve isso, ele pode começar a ficar apreensivo de que isso venha acontecer de novo. Puxa vida, aconteceu tal coisa, um problema na minha vida, estava na faculdade, tive um problema com uma matéria. Eu fico pensando, puxa, será que no próximo semestre eu vou ter uma coisa semelhante? Ou aconteceu um problema no trabalho? Será que quando acontecer um próximo problema desse tipo, eu também vou ficar dessa maneira ansioso ou ansiosa como eu fiquei? O indivíduo começa a ficar com uma ansiedade por ter uma ansiedade. Sim. Esse mecanismo, ele até acontece com mais frequência no pânico. E aí a gente tem que definir o que é... Diferenciar o transtorno de ansiedade do pânico, que eu sempre achei muito difícil diferenciar esses dois. O transtorno de pânico, ele é classificado como um transtorno de ansiedade. Assim como é, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu vou fazer uma diferenciação. Existem outros, mas vamos falar desses dois principalmente. A ansiedade generalizada é um transtorno mental que é caracterizado por muitas preocupações, por tensão cotidiana, com muita dificuldade de relaxar, com dor física, com insônia nesse contexto de grandes preocupações e tensão. Sim. E isso é mais bem caracterizado por um tônus. Então a pessoa fica cronicamente ansiosa. E isso varia. Da mesma maneira como, por exemplo, tem lá um nível do mar e a maré sobe e desce. E isso, a maré sobe e desce em função daquele tipo de problema que para aquela pessoa é especialmente difícil. Sim. Essa é uma outra questão. Tem pessoas que têm, digamos assim, um gatilho para ansiedade por um problema que para outra pessoa que tem um transtorno de ansiedade é tranquilo. Sim. E vice-versa. Um com uma injeção, o outro com uma cobra. Pode ser num caso de uma fobia específica. Agora, por exemplo, tem pessoas que têm muita dificuldade com problemas profissionais e outros têm dificuldade com problemas familiares. Tem essa diferenciação ali. Sim. Tem pessoas que no trabalho, não, nada disso é um problema, eu resolvo. Aconteceu um problema na família, a pessoa fica desesperada. Agora, transtorno de pânico é um transtorno mental diferente, que é caracterizado por paroxismos, com episódios curtos que a gente chama de ataques de pânico. E aí... a gente vai fazendo as respostas, cada vez que eu respondo uma coisa, surgem duas perguntas, né? Sim. O que é um ataque de pânico? Ataque de pânico é um pico de ansiedade que vem muito rápido, em poucos minutos, que atinge um auge e que é, como o próprio nome diz, é pânico. Não é uma leve ansiedade, é um pânico, um desespero, é uma situação Você vai morrer. Exatamente. Ou alguma coisa grave vai acontecer com você. Ou então AVC, eu vou desmaiar, eu não vou conseguir fugir, esse local não tem fuga, não tem ponto de fuga. Acontece muito rápido e também passa rápido, em 20, 30 minutos. Ainda que a pessoa possa se sentir, digamos assim, com uma ressaca por muitas horas. Eu ia te falar isso, doutor. Eu só vou fazer um parênteses. Quando eu tive pânico, que agora eu melhorei, não tenho mais, graças ao Senhor bom Deus, e graças a você. O que acontece é que você tem um pico, às vezes na minha cabeça, esse pico durava muito tempo. Muito tempo, não acabava nunca. Eu achava que de fato eu ia morrer. Eu ia morrer, porque eu sentia. Eu sentia o coração parando. Eu sentia que eu tava infartando, eu sentia dor no peito. Eu sentia que eu ia ter um AVC e eu, sabia todos os sinais e sintomas do AVC e todos os testes que eu tinha que fazer pra saber se eu tava ou não tendo um AVC. E depois que isso passava... eu ficava com uma ressaca, outro dia eu não consigo fazer nada. Então, a questão do pânico é, o que é o pânico? Por que é uma coisa tão curiosa? O pânico, ele é bem entendido como um alarme falso. O que quer dizer com um alarme falso? Ele é um alarme ensurdecedor. É como se soasse aqui no estúdio um alarme tão alto que ninguém conseguisse fazer mais nada. Sim. É isso. Só que esse alarme, ele não representa um perigo concreto e real.
Ele não é um alarme que era um alarme para teste de incêndio. Pra teste. Não tinha um incêndio de verdade aqui nesse prédio. Sim. Mas para aquela pessoa, aquilo é muito difícil de não acreditar. Porque o alarme ele é muito alto e muito ensurdecedor. Ainda que não haja arritmia, não haja AVC, não haja infarto, não haja nada disso. Mas naquele momento é muito difícil para a pessoa não acreditar nisso. Mas por que eu sinto a dor? Porque quando a gente olha para a ansiedade, as pessoas vão ter taquicardia, Sim. elas vão sentir o coração meio descompassado, elas vão ter tremor, elas vão ter os fenômenos. O sistema nervoso central, ele regula tudo. Então, ele vai trazer todas essas manifestações, inclusive dor. A questão é se todos esses fenômenos, eles significam que há ali uma lesão. Então, aquela dor significa que tem uma isquemia no coração? Não. Tá. O ataque de pânico, portanto, ele é algo que tem essa característica mais curta, mas como você falou, pode gerar uma sensação de desmoralização, de ameaça profunda, de um sofrimento muito grande, porque de fato é. Sim. Agora, a questão é, uma parte muito grande da população vai ter ataque de pânico ao longo da vida. Estima-se que mais de 20% da população vai ter algum ataque de pânico ao longo da vida. Isso não significa que o indivíduo teve um ataque de pânico vai desenvolver um transtorno de pânico. Tá. O transtorno de pânico é caracterizado por ataques de pânico que são imotivados. Várias vezes. Várias vezes. Mas acontece ataque de pânico e a pessoa não sabe muito bem o que aconteceu. Não é que a pessoa tem medo de alguma coisa e foi exposta a essa coisa. Então, por exemplo... Não foi uma fobia. Pois é, uma pessoa que tem medo de altura e ela foi exposta à altura, ela pode ter um ataque de pânico. Alguém que tem medo de cachorro e foi exposto a um cachorro, a pessoa pode ter um ataque de pânico. Não é por isso, é imotivado. Isso não significa que não tenha nada acontecendo na vida. Tipicamente o pânico acontece em momentos de transição da vida. A pessoa está entrando na faculdade, ela está mudando de emprego, ela casou, teve um filho. Então, e às vezes, olha só, às vezes coisas boas. Sim. Nossa, mas agora que eu entrei na faculdade que eu Mas queria... é lidar com um o que não sabe. Com a incerteza. a incerteza, sim. Incerteza é um pano de fundo da ansiedade. É lidar com a incerteza. É lidar com o fato de que sim, coisas ruins podem acontecer, que a gente tem que viver mesmo assim, que a gente tem que encontrar um caminho para nós vivermos bem, mesmo que o futuro seja incerto. Sim. E aí a pessoa tenta de alguma maneira vários mecanismos para se esquivar dessa ansiedade e tentar reduzir a incerteza. O mecanismo de perpetuação é a pergunta que fica, né? Bom, se você falou que muita gente tem ataque de pânico, mas por que uma minoria da população tem transtorno de pânico? Tem vários ataques de pânico em sequência. Na medida em que eles acontecem em sequência, as pessoas começam a fazer coisas para evitar que eles aconteçam. É o que aconteceu. Sair de casa. Então, por exemplo, aconteceu um ataque de pânico em um ambiente mais cheio. Deixa de ir em um ambiente cheio. Pô, mas era importante pra você ir naquele show que você gosta, né? Era importante pra você ter liberdade de levar os seus filhos num shopping, né? Algum lugar do gênero. Pô, mas transporte público às vezes você precisa usar, né? Então, a questão é, vários aspectos importantes da vida da pessoa vão sendo Exemplo, modificados. fazer os exames o tempo inteiro para saber se não tá infartando. Exato. Isso é um mecanismo de esquiva. Aí faz os exames têm bons resultados. E aí a pessoa fica aliviada por um mês. cronometra. Um mês. Aí passa um mês e você fala assim, putz, já tem um mês que eu não fiz, pior, pode estar acontecendo sabe o que é o alguma pior? coisa. O pior é que às vezes vem uma alteração insignificante no exame. Que não tem nenhum significado relevante, mas é uma nota lá. Alguém escreveu alguma coisa no eletrocardiograma, ou tinha lá uma taquicardia, porque de fato pode ter uma taquicardia, o coração está batendo mais rápido, né? Pior seria se o coração não batesse rápido, né? Você é educadora física, acontece quando a pessoa faz atividade física, o coração não bate mais rápido. Mais perigoso ainda. Então, a questão aqui fica que, na medida em que a pessoa começa a fazer mecanismos para evitar a ansiedade, que pode ser ficar fazendo exames, deixar de fazer coisas que antes fazia, beber, álcool. Beber, né? Pode ser também. A pessoa pode começar... transtorno de ansiedade são um mecanismo pelo qual as pessoas às vezes desenvolvem transtorno de dependência de álcool, né? Transtorno de uso de álcool. Maconha, remédios para dormir, os famosos benzodiazepínicos. E minha questão é, por exemplo...
essas pessoas que têm problemas com doenças específicas ou problemas de achar que tá tendo um infarto, achar que tá tendo um AVC, eu percebo que, gente, a pessoa perguntando as coisas minhas. Mas isso tá fazendo consulta. Mas isso aqui são fenômenos que certamente a audiência se identifica. Então, né? mas, por exemplo, o que eu percebo? Às vezes que acontecia algumas questões, eu tinha que tomar algum medicamento, porque eu fiquei muito tempo tendo essas questões até melhorar. E aí, esse medicamento tem um efeito colateral. E a gente lê todos os efeitos colaterais. E o que acontece é que eu percebi que o pânico, às vezes, ele se apega àqueles efeitos colaterais e você começa a sentir um remédio que é para melhorar tudo aquilo, você sente todos aqueles efeitos colaterais. As pessoas que têm transtorno de pânico, tipicamente elas têm um mecanismo de ansiedade que a gente chama sensibilidade à ansiedade física. Então o indivíduo ele tem alguma coisa no corpo. Tá. Tipicamente a gente tem uma pontada aqui, Uma um olho dorzinha. que treme ali, né? Nossa, você fez aqui, deu um estralo diferente, uma hora que seu coração teve uma extrasístole, teve um batimento a mais. Tudo isso faz parte do funcionamento normal do nosso organismo. Nosso organismo ele não é absolutamente perfeito. As pessoas que têm uma sensibilidade à ansiedade, que têm uma predisposição à sensibilidade à ansiedade física, elas vão pegar esse fenômeno que ela sentiu, e ela vai olhar com uma lupa, e ficar lá olhando isso. Esse mecanismo faz com que esse problema cresça. Ela fica hipervigilante. Mas teve isso aqui que aconteceu no meu ombro, e agora aconteceu aqui. Bom, então não é um problema isolado, tem uma coisa... Tá crescendo. Tá crescendo. Esse mecanismo é um mecanismo de perpetuação do pânico. São pessoas que têm uma sensibilidade maior a sintomas físicos. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior a outras coisas. Por exemplo, pessoas que têm uma ansiedade social, elas ficam muito preocupadas sobre o que o outro está pensando dela. Será que você percebeu que eu tô que eu tô ruborizado, que eu tô tremendo? Ou então, fica tentando imaginar o que o outro tá... o exatamente, tempo inteiro. Exatamente. O tempo inteiro. Então, a ansiedade ela vai ter essa característica heterogênea quanto ao objeto, mas ela vai ter essa característica muito comum, de denominador comum, da pessoa tentar regular essa emoção de uma maneira mal adaptativa, vasculhando a internet atrás de informações, Exato. lendo a bula minuciosamente. Toda caixa de remédio tem bula, mas a bula tem que ser lida com cautela, com critério. A maior parte das pessoas não vai ter aqueles efeitos colaterais, e muitas pessoas descrevem isso que você falou, que ao ler a bula começa a ter os efeitos colaterais. Todos. Isso é saudável? Suponho que não. Né? Sobre o tratamento que você falou dos remédios, a gente tem que dividir as medicações em dois grupos. Tá. O grupo dos remédios que vão causar dependência e que devem ser usados com muita cautela, com muita parcimônia. Sim. E os remédios que não vão causar dependência. Isso não quer dizer que eles não tenham seus efeitos colaterais, mas quer dizer que o uso deles a longo prazo, se for necessário, é seguro e válido. Vai controlar. Exatamente. No caso do transtorno de pânico ou do transtorno de ansiedade generalizada, predominantemente os antidepressivos. Vários dos antidepressivos. Porque os remédios não têm uma especificidade. Não é porque foi desenvolvido para depressão que serve só para depressão. Tá. Agora, e aí, voltando para a primeira coisa que você falou, que tem um aumento de vendas de remédios. A gente olha, pelo menos nas reportagens que eu vi, o mais vendido no Brasil é o Rivotril, que é o clonazepam, que é uma medicação que pode ser usada, claro, mas é ela vendida, vicia, né? Ela causa dependência. Então, o remédio tem que ser usado com cautela, com parcimônia. Ele não pode ser o centro do tratamento. Ele tem que ser uma estratégia temporária, enquanto o restante do tratamento surte o seu efeito. O próprio antidepressivo ou terapia. Tanto que, por exemplo, até estratégias de respiração, técnicas respiratórias que você passa bastante no seu Instagram. Essas técnicas respiratórias eu achava uma bobagem. Não, de verdade, você acha uma bobagem. Você fala assim, vou respirar. Pô, você acha que você está infartando. Alguém fala tá pra você respirar. Ansioso, você fala, estranho. respira. Pelo amor de Deus. Aí eu comecei a fazer isso, cara, e a coisa mais legal que tem é você entrar... A coisa mais legal que tem. Você entra e coloca assim no YouTube. O Marco fez isso uma vez, eu tava em pânico. Aí ele entra no YouTube assim, músicas para
relaxar para quem está em pânico. Gente, ao vivo tinha umas 300 pessoas. Ele falava, calma, Paola, olha, tem 300 pessoas em pânico. Aquela comunhão. Então, tem muita gente em pânico junto, porque, de fato, não sou só eu, entendeu? E o pânico... Se todo mundo for morrer de infarto, vai morrer todo mundo junto. E não vai, né? Mas o pânico e a ansiedade, eles têm cura ou não? Ansiedade não tem cura porque ansiedade é uma emoção, né? Mas eu digo o transtorno. Pânico, a questão é o seguinte, é possível que um paciente tenha transtorno de pânico e ele nunca mais tenha. Tá. Agora, quando a gente trata um paciente com transtorno mental, com transtorno de pânico, com transtorno de ansiedade generalizada, com transtorno de estresse pós-traumático, com toque, com depressão, com transtorno bipolar, a gente tem que lembrar, e isso para alguns pacientes é difícil de assimilar essa informação, é que os transtornos mentais, eles são, por sua natureza, recorrentes. Tá. Então, uma vez que aconteceu com uma pessoa, tem uma chance maior de acontecer de novo. Isto é, o profissional que está lá, na frente do paciente, ele tem que operar nessa premissa. Ele tem que agir de acordo com esse fato. Então, ele vai precisar, além de tratar tal qual é hoje, ele vai ter que tomar providências dentro do limite nosso, da técnica atual, para que esse problema tenha uma chance menor de voltar no futuro. Então, no fundo aqui... É um controle. É um controle. Agora, é possível que alguém tenha pânico uma vez e nunca mais tenha? É. Que seria, na verdade, um ataque, que foi o que você falou. Não, desenvolveu o transtorno de pânico. Ele teve lá... Ah, tá. Teve durante um período. Ataque de pânico 3 vezes por semana, ele começou a tratar, pode ser que ele não tenha mais. É fato. Mas, via de regra, não é isso que acontece. Mas esses casos existem. Então, tem pessoas que têm um episódio depressivo na vida. Existem, claro que existe. Mas a gente tem que, quando vê um paciente com uma depressão, entender que a maior parte das pessoas que têm depressão correm um risco considerável de ter um segundo episódio depressivo. Entendi. E a gente tem que tratar isso de acordo. É por isso que o tratamento tem que ser feito de maneira completa. Tá. Mas por exemplo, uma pessoa que tem transtorno do pânico, ela pode migrar para um outro? Pode. Os transtornos mentais, eles não são caixinhas separadas que ninguém nunca mais muda. Uhum. Primeiro que o nosso diagnóstico ele tem os seus problemas, ele não é um diagnóstico perfeito e quem faz o diagnóstico tem que entender essa realidade. Muitas pessoas hoje ficam, mas eu tenho TOC, TAG, TEPT, TDAH. Olha, assim, todo mundo tem TDAH. O fato é que ele fica muitos T's, né? Porque tudo começa com transtorno, né? Fica uma coisa meio... A questão aqui é que a gente vai ter que fazer uma formulação do porquê que aquilo aconteceu. Isso é mais importante do que o indivíduo ficar decorando os diagnósticos que ele tem. Sim. No fundo, a gente vai ter que também entender que sim, uma pessoa que tem um transtorno mental tem uma chance maior de ter o outro. Eu dei um exemplo aqui de um indivíduo com transtorno de ansiedade que desenvolve dependência de álcool. Sim. Como ele começa a beber excessivamente, o álcool parece atrativo porque alivia a ansiedade a curto prazo, depois piora, o indivíduo começa a beber mais e pronto, ele teve um transtorno de ansiedade e desenvolveu uma dependência de álcool. Quem tem transtorno de ansiedade não tratado, a evolução típica é a depressão. Sim. Porque ele vai lá, ele se apega a um vício, talvez, e aí deprime. Não necessariamente pelo álcool, mas você imagina uma pessoa que começa a abandonar várias coisas importantes da vida dela porque ela está muito ansiosa. Ansiedade. Pronto. Ela abandonou várias coisas que eram super importantes. É porque a ansiedade, ela desfoca, né? Exato. Ela desfoca. A pessoa pode... Essa é uma boa descrição, porque a pessoa começa a ficar focada naquela preocupação específica. Será que eu tô infartando? E o resto ela da esquece, vida, acaba tudo. Que é muito mais importante. Então, e é exatamente isso. Às vezes você fica horas se preocupando com aquilo e você fala assim, caraca, passaram 3 horas, exatamente. Eu tô aqui me preocupando com um problema e não tem nada. E aí tem alguma coisa boa pra você que você deixou de fazer. Exato. Às vezes você estava trabalhando, você largou uma reunião. Que fosse lazer, que fosse ao cinema, que fosse passar um tempo com sua filha, entendeu? Exato. Você ficou focada naquilo. Né? E a depressão hoje em dia, como que ela tá? Certamente aumentou também, né? Então, transtornos de ansiedade não tratados tipicamente evoluem para uma depressão. Mas só que, voltando antes da gente começar a depressão, você acha que a síndrome do pânico ela até aumentou por conta do medo do Covid, das pessoas... Ou não tem nada a ver? Pode ter a ver porque as pessoas ficaram apavoradas. Uma coisa curiosa, né? Tipicamente, você vê as pessoas com crises de ansiedade, ataques de pânico e tal, com dor no peito. Eu me lembro, nos primeiros meses do Covid, subitamente ninguém mais tinha dor no peito. Todo mundo tinha falta de ar, achando que estava com dispneia. Todo mundo. Fato é que, de fato, é um sintoma
perigoso do Covid, a pessoa começar a ter insuficiência respiratória. Mas quem tem pânico vai ter certeza, falta de ar. Certo? Assim, as pessoas vão ter um foco muito naquilo que está trazendo medo para as pessoas naturalmente naquele contexto, né? Mas as pessoas ficaram mais preocupadas com a própria saúde, né? Então isso... Então você acha que pode ter... Tem a ver. Aumentou, né? Agora, o Covid também teve, assim, todas as perdas acumuladas. Claro que o isolamento traz para as pessoas uma sobrecarga muito grande, um isolamento social. Então a gente sabe que isso trouxe para as pessoas consumo de álcool aumentou. A dificuldade de interagir. Não foi imediato, automaticamente as pessoas recuperarem relações interpessoais. Exato. Depois que passou lá. Primeira onda, aí começa a sair, depois vem a segunda, e assim por diante. Quer dizer, depois que já temos aqui há um bom tempo sem um grande número de casos, não é automático que as pessoas retomem as relações interpessoais tal qual era antes, né? Entendi. E também tem as pessoas até tiveram medo de ser julgadas, né? Serem julgadas. Então, eu falo que tinha a pessoa com medo de sair, porque tava com medo de sair. Aí, a pessoa que queria sair, mas aí se sentia mal, porque falava assim, caraca, eu vou sair, o vizinho vai falar que eu tô saindo, e daí vão falar que eu sou culpado por tudo isso. Então, virava um rolo. A pessoa tem uma decisões na frente dela. Qualquer opção, ela ia ser martelada ruim por alguém. Então, entendeu? Ela preferia ficar lá. E daí hesitando, todo mundo indeciso sobre o que faz com a própria vida, porque certamente você vai ser criticado. Exato. Né? E daí veio a depressão. Já tinha depressão. A depressão sempre foi muito alta. Sempre foi um transtorno mental muito prevalente, né? Principalmente mais em mulheres, mas também muito em genética, homens. Também. Tem fator genético. Comportamento humano, expressão do que é ser humano, tem uma influência genética. Então, é difícil você encontrar alguma característica humana que não tem uma influência genética. Transtornos mentais têm uma grande influência genética. Sim. E uma grande influência ambiental. De vários eventos ambientais. E o que a gente sabe hoje é que esses fatores não agem de maneira independente. Eles agem interagindo entre si. Quer dizer, a presença de determinados genes, na hora que o indivíduo é exposto a um evento ambiental, produz um determinado transtorno mental. Produz o que a gente chama de psicopatologia, né? Produz sintomas que um psiquiatra vai lá, um psicólogo vai lá, e fala, olha, esse paciente, essa pessoa que tem depressão, tem transtorno de pânico. Então, por exemplo, aquilo que você falou de uma pessoa que sempre foi ansiosa, ela sempre percebeu que ela era ansiosa. Isso é uma característica do temperamento de alguém. Tem uma grande carga genética aí. Sim. Se isso vai ou não vai se tornar um transtorno mental, vai depender de vários eventos ambientais. Tá. É a mesma coisa com a depressão. Sim. E a depressão, eu percebo que tem gente... É muito difícil, às vezes, você notar se eu estou deprimida ou eu estou muito, muito fadigada. Que tem até uma relação com burnout, né? Porque você, às vezes, está cansado, você não consegue levantar da cama, só que sua cabeça quer fazer aquilo. Você fala assim, eu quero trabalhar, eu quero fazer minhas coisas. A depressão, ela não te deixa nem fazer o que você tem que fazer. O burnout, ele não é formalmente um diagnóstico instrumental, ele é um conjunto de manifestações de... O nome diz, né? Burnout, que é queimado, no sentido que é esgotado, né? Alguém que deu tudo de si, né? Tudo que tinha ali de combustível foi queimado, né? E que vai envolver uma série de sintomas que você comparar os critérios diagnósticos para depressão, por mais que a frase seja diferente, você imagina que alguém que tenha os sintomas de burnout provavelmente também vai ter os sintomas depressivos. Sim. Então tem uma grande sobreposição dessas, digamos assim, desses dois conceitos. Tá. Né? Agora, é claro que as pessoas também estão num cenário em que e aí talvez a gente deva ir mais no sentido por que globalmente os transtornos mentais aumentam. Né? Isso é difícil de dizer que não está acontecendo isso. Né? Isso a gente tem uma maneira bastante interessante de a gente ver isso, é que os nossos fatores de resiliência foram sendo progressivamente corroídos. E os fatores que fazem com que a gente tenha proteção contra a deterioração de saúde mental foram, por sua vez, amplificados. Então, por exemplo, as pessoas... a gente vê as famílias mais desintegradas. Sim. Um núcleo familiar íntegro, a gente sabe que é um fator protetor. Estou dizendo isso por estudos epidemiológicos
concordo com isso, mas não é que é minha opinião. Isso é documentado em por estudos, né? Então, um estilo de vida pouco saudável. A alimentação das pessoas é pior. As pessoas têm uma rotina de sono. Não é normal o corpo humano ficar imóvel por 12 horas. Sedentarismo é um problema. Então, não só não fazer atividade física, mas quando não fazer atividade física, ficar sentado. Não, o home office, exatamente. Que eu falo que tem uma diferença muito grande entre praticar exercício 1 hora e ficar 23 horas do dia também sentado. Exatamente, são coisas diferentes. Né? São. Sono, né? As pessoas priorizarem cada vez menos o sono, terem uma rotina de sono ruim. A tela. Exatamente, né? Então, assim, os hábitos de vida são piores, a sociedade está mais desintegrada, né? Quer dizer, metade da população achar que a outra metade não presta e vice-versa. Sim. E certamente não é algo que corrobora positivamente para a saúde mental das pessoas. Violência. Então, assim, tem vários fatores, né? Uma quantidade maior de uso de substância. Né? Então, isso certamente é algo que não corrobora para a saúde mental das pessoas. E sabe o que eu percebo, doutor? Tirando tudo isso, eu percebo que as pessoas hoje, elas recorrem, elas nunca sabem, existe uma barreira. Então, por exemplo, até que ponto eu posso enfrentar esse problema e até que ponto eu posso ligar a chave de, olha, agora eu vou tomar um remédio. Porque as pessoas, elas se automedicam. Elas se automedicam o tempo inteiro, mesmo não podendo se automedicar, e mesmo sendo difícil você conseguir um remédio controlado. Mas tem muita gente que pega um remédio da mãe, pega o remédio da avó, e vai pegando o remédio e vai se automedicando. Então, eu percebo que as pessoas hoje têm uma facilidade maior no acesso ao conhecimento e acabam rompendo essa barreira de entender o que de fato é um problema, do que de fato é uma patologia, um problema que ela precisa enfrentar na vida, um problema de frustração, que ela, simplesmente frustrou. E aí ela vai lá e recorre ao remédio. Talvez você queira dizer que as pessoas estão menos resilientes aos problemas. Que foi o que você disse. As pessoas estão mais... de fato, isso é verdade, né? As pessoas estão com uma dificuldades maiores para enfrentar desafios, né? No fundo, a gente tem que lembrar como é que as pessoas faziam isso antes. Em parte, havia uma coesão social maior. A coesão social maior protegia as pessoas contra isso. Hoje tem uma proteção menor. Um indivíduo que, ele, diante de um problema, começa a lançar mão de uma substância para resolver esse problema. Que seja álcool, que seja maconha, que seja cocaína, que seja alguma outra droga, ele tem uma chance bem menor de conseguir lidar com esse problema. Com certeza. Então, muitas vezes é lançar mão de recursos que são mal adaptativos e não ter mais recursos adaptativos. Então, muito se falou, durante a própria pandemia, de uma rede de suporte social. As pessoas sentem que o suporte social que elas têm se desintegrou. Sim, até conversar com um amigo, sair para beber alguma coisa que por mais que, beber de forma viciante, assim, muito excessiva, não é bom, mas às vezes você vai sair lá para um happy hour com seus amigos, você não saía, você não fazia mais nada. Então, até essa rede de apoio, entre a família, o abraçar o amigo, então ficou tudo muito distante. Isso, com certeza, né? E eu acho que tem uma questão hoje de como é que as pessoas lidam com o trabalho, então a própria pandemia trouxe esse questionamento de muitas pessoas, né? Até onde que eu vou me dedicar ao trabalho, até onde que é saudável trabalhar 12, 14 horas por dia. Mas eu acho até pior, as pessoas falam do home office, eu falo, gente, é pior, porque não acaba. Exatamente. O home office não tem horário. É uma reunião atrás da outra, das 7 às 9. Aí você fala assim, caraca, 10 horas é hora, entendeu? Então não acaba nunca. E eu percebo também que com isso tudo, a gente saiu da pandemia com adolescentes que viraram adolescentes na pandemia e descobriram um novo mundo. E aí agora eu vejo um monte de adolescente com esse tal de vape, doutor. Na mão, o tempo inteiro. E eu queria saber se o vape, ele traz um tipo de vício, ele gera um vício? É nicotina, né? É nicotina. É uma substância viciante. Claro que o cara pode colocar outras coisas no vape para ter THC, né, que é o princípio ativo da maconha, mas a nicotina, ela é uma substância extremamente viciante, e o vape promove, porque quem já tem mais de 30 anos lembra de quando o álcool, a nicotina, o tabaco, ele era liberado para ser fumado em área de fumante em restaurante, avião,
E isso mudou pra caramba, né? Então, teve leis que fizeram com que o acesso fosse marginalizado, praticamente. O tabagista se sentia, em grande medida, marginalizado. Mas fato é que a taxa de tabagismo, a gente teve uma campanha muito bem sucedida anti-tabágica. Diminuiu demais. No mundo é até inteiro. estranho. Numa época, Exatamente. você olhava alguém fumar, meu Deus, que Nossa, estranho. as pessoas fumam. Então, isso. É claro que isso também tem que pegar leve, porque é um transtorno mental grave, dependência de nicotina. E nem sempre o tratamento está bem disponível. Mas o fato é que isso mudou. O vape permite que as pessoas tenham uma liberdade de fumar em qualquer lugar. Olha, em podcast, tem podcast que a galera fuma do início ao fim, 5 horas de podcast e fica fumando aquele negócio. E é uma quantidade muito grande de nicotina. Então é uma dependência muito maior que cigarro? É significativamente mais. A questão outra aqui é que a geração hoje que fuma muito vape, que é o pessoal com até 25 anos, vamos lá, a maior parte das pessoas ali não fumavam, não começaram a fumar cigarro, elas começaram com vape. Tá. E essa é uma questão que assim, de onde que veio isso? Como é que isso apareceu? Houve uma tentativa, tempo atrás, de usar o vape para tratar o tabagismo. Então o indivíduo trocar... Que era aquele cigarrinho, não era? Isso, você lembra disso? Eu lembro, uns 15 era anos um atrás? cigarrinho branco que normal, ele até acendia, que ele acendia uma luzinha vermelha na ponta. Agora é um pendrive, né? Então, era isso. É a mesma coisa. É uma forma de vaporização da nicotina, né? Então, que vai... Não tem queima de matéria orgânica, como tem da folha do tabaco. Né? Aí era uma estratégia de tratamento. Que não é muito bem sucedida, a bem da verdade. Né? Só que, claramente, para a empresa que produz, é mais vantajoso você vender para um monte de gente que vai ficar viciado do que você vender para alguém que vai parar de fumar, porque, afinal de contas, isso é temporário. Então... Não um remédio para parar de fumar, que a pessoa vai usar por 6 meses. É um indivíduo que ficou dependente e que, se deixar, Deus usa isso para sempre. Sim. Né? E agora eu tô vendo aqueles casos de pessoas que ficam extremamente mal usando muito vape, porque tem gente que tem coleção de vape. Eu não sei se você já viu isso. A galera fuma, quem fuma sem parar. A sociedade de consumo não tem limite, né? O cara vai ter um vape de cada cor, né? Assim... E qual é o prejuízo do vape? Ele é pior que o do cigarro? A gente não sabe por completo, até porque vários dos prejuízos do cigarro a gente sabe por décadas. Então, o cigarro causa câncer, mas ele não causa câncer no ano 1 de uso. Ele vai causar câncer no ano 10, 20 e progressivamente mais. Risco cardiovascular, enfim, todos os malefícios, câncer de cabeça e pescoço, todos os malefícios que a gente sabe que o cigarro causa. A gente não tem dados porque não tem tempo de uso suficiente. Mas a gente sabe que isso causa, que é uma dependência de nicotina. Né? Quando a gente olha, de certa forma, você fez uma pergunta a respeito de se um transtorno mental migra para o outro. Então, a gente sabe que os transtornos mentais têm continuidade. A gente chama de continuidade... a gente pode ter uma coisa homotípica em que um transtorno mental ele vai para um transtorno mental semelhante. Então, por exemplo, transtorno de pânico vira um TAG, ou TAG não é que vira, né? A apresentação adquire características de um ou de outro transtorno mental. E a gente vai ter isso também dentro das dependências de substância. O indivíduo que tem uma dependência de uma substância, ele tem um risco maior de ter uma dependência de uma outra substância. Por isso que quem, por exemplo, não vou falar que isso é uma substância. Tipo, uma pessoa que para de fumar, ela costuma aumentar a compulsão alimentar, por exemplo. A nicotina ela é anorexígena, ela causa anorexia, a nicotina. Então o indivíduo ele pode ter essa dificuldade. Mas é uma substituição de um transtorno? Não, o indivíduo, é claro que o indivíduo que para de fumar, se ele começa a ter compulsão alimentar, ele pode ser que ele receba, se for extenso o suficiente, um diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. Né? E se já não tinha antes, que às vezes tinha. Então, a questão aqui esse é um cuidado que a gente tem que ter com o indivíduo que ele para de fumar. Porque, afinal de contas, a gente está querendo ajudá-lo a parar de fumar para que ele melhore uma série de parâmetros de saúde. O indivíduo que fuma, quando a gente olha para a saúde física dele, é pouco provável que haja algum outro fator mais importante que ele possa fazer para melhorar a saúde física dele do que parar de fumar. E a gente não quer que isso se torne uma obesidade, síndrome metabólica, outras coisas muito importantes. Fumar, acaba engordando. Né? Isso pode acontecer, mas a gente tem que tomar muito cuidado. E felizmente a gente tem hoje estratégias para emagrecimento que são bem saudáveis. O indivíduo, aí a gente... Bom, atividade física faz uma diferença muito grande, ajuda muito as pessoas a pararem de fumar e também é algo que melhora muito a saúde física, melhora a saúde metabólica, perda de peso. E vai melhorar todos os danos
causados pelo cigarro, por exemplo. Exatamente. Mas só que em quanto tempo a pessoa ela consegue zerar O quê? o pulmão dela, tipo, deixar ele perfeito depois que ela para de fumar? Exemplo, você pega uma pessoa que fuma 15 anos, ela tá com o pulmão destroçado. Eu vou dar um exemplo para você de um estudo bem interessante que teve com médicos ingleses há um tempão atrás, que eles começaram a avaliar, digamos assim, a eficácia de parar de fumar para o risco cardiovascular. Risco cardiovascular que a gente fala é infarto agudo do miocárdio, que é infarto do miocárdio. E o que a gente viu sempre vale a pena parar de fumar. Tá. Quanto antes, melhor. Então, o indivíduo que para de fumar relativamente cedo, o risco cardiovascular dele começa a encostar no risco cardiovascular de quem nunca fumou. Tá. Então, demora uns anos, vai ficando um risco cada vez menor, até colar ali no risco de quem não fumou. Sempre melhora. Tanto é que, mesmo pessoas que têm um risco cardiovascular super alto, por exemplo, que tiveram um infarto e fumam, tem que parar de fumar. Ah, mas já teve, então já era. Não. Tem muito tratamento médico, a pessoa vai ter um tratamento extenso para prevenir o risco de um novo infarto. E faz parte desse tratamento parar de fumar. Sempre vale a pena. E ele consegue restabelecer o pulmão, a parte respiratória dele? Certamente é melhor do que continuar fumando, ainda que sim, enfisema pulmonar, a doença pulmonar obstrutiva crônica, seja uma doença que não tem cura. Sim. Né? Então, uma vez que o indivíduo tem um pulmão com enfisema, com o que chama de DPOC, ele tem uma doença. Né? Certamente, essa doença vai evoluir muito mais lentamente se parar de fumar. Se ele parar de fumar, e se ele continuar fumando, ele vai piorar muito mais rápido. Exatamente. Existe o fumante passivo com vape também? Porque falam do fumante passivo com cigarro. Não porque o que o indivíduo exala é um vapor de água, né? Não tem uma fumaça. Cara, eu não tenho noção nenhuma desse vape. Ele é uma... Eu sou muito fora desse negócio. É claro, porque o tabagismo ele exala uma fumaça. Tanto é que não se reclama, você nem sabe que alguém tá fumando. Se você não olhar o vape, você não percebe pelo cheiro, né? Hoje em dia, se a gente senta no elevador quando alguém fumou, você percebe isso na hora. Não, eu falo que o meu pulmão deve ser destroçado, porque... Não, de verdade, minha vida inteira eu convivi com fumante, cara. E eu falo que eu sou uma fumante passiva, assim, meu pulmão deve ser destroçado. Deve ser destroçado, desde criança, pelo amor de Deus. E se a gente falar agora de outras drogas, tem bastante caso de dependência de droga no seu consultório? Tem. E quais são as comum, mais... Né? No Brasil a gente tem... Maconha? Assim como no mundo inteiro, quer dizer, poucos lugares não tem álcool, né, que é um problema bastante grave. Uhum. Cocaína. Cocaína. Cocaína e crack, que são da mesma droga. Crack né? tem bastante no consultório? Tem, mas eu não sou um psiquiatra que trata predominantemente dependência de crack. Então eu tenho alguns, mas não é... Mas tem muita transtorno de uso de maconha recentemente. Né? Muito? Muito. Por que você acha que aumentou tanto? Sabe aquilo que eu falei de, digamos assim, uma propaganda antitabágica global? Sim. Aconteceu o contrário com a maconha. Sim. Então, houve, ao longo das décadas, uma propaganda bastante disseminada, isso é visível para qualquer um que for ler a mídia e assim por diante, de que a maconha não faz mal, ou se ela faz mal, ela faz pouco mal, se ela é uma droga leve, ela não é comparável com outras drogas como o álcool. Isso traz uma percepção de risco diminuída. E a gente sabe isso por estudos, novamente, eu não estou falando coisas... minhas conclusões pessoais minhas. Que a percepção de risco a respeito de uma droga é um fator que aumenta a probabilidade, eu não estou falando que determina, é uma questão probabilística de um jovem. Por que jovem? Porque quem começa a usar uma substância quase sempre é jovem. É difícil alguém que com 30 anos se torna dependente de uma substância que nunca tenha usado anteriormente. O indivíduo pode até aumentar muito o uso de uma substância porque aconteceu alguma tragédia na vida dele, alguma coisa que ele já usava esporadicamente. Mas a percepção que o jovem tem de um risco de uma substância aumenta muito a probabilidade dele usar. Se existe uma percepção global de que o risco da maconha é um risco muito pequeno, a gente
intui que deverá haver um aumento do uso. Sim. Fatualmente, é isso que aconteceu nesses últimos tempos. E a pessoa é um adolescente, adulto? Qual que é o perfil desses? Geralmente é um pessoas jovem, né? É muito raro. Sempre foi jovem. Maconha é uma. Mas às vezes, por exemplo, droga de. Exatamente, mas por exemplo, a questão de uso de álcool, a gente tem muitos idosos que têm tensão de uso de Sim, álcool. Então, inclusive, sim. é um problema de saúde negligenciado nessa faixa etária, né? A tensão de uso de álcool. Agora, a maconha é mais o jovem. Pode ser que daqui a algum tempo a gente comece a ver uma série de pessoas mais velhas com problemas relacionados à maconha. Mas atualmente é uma faixa etária bem jovem. E a pessoa que usa maconha, ela tende a transferir para outra droga, se não... Como eu falei, possivelmente, mas não necessariamente, né? Tá. Então, porque não é dizer que aquela história de a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Uma droga aumenta a chance de uma pessoa desenvolver dependência de outra droga. Assim como o álcool aumenta a chance de a pessoa desenvolver transtorno de uso de nicotina e vice-versa. Então, não é uma especificidade da maconha, é que uma droga... os transtornos mentais aumentam o risco de desenvolver entre si. Então, como eu falei, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada tem uma chance maior de ter transtorno de pânico no futuro. Entendi. Isso é bem documentado pelos estudos epidemiológicos, não tem nenhum mistério nisso. Agora, a questão da maconha é que o estereótipo não é que a pessoa fica migrando de uso de substância, mas aquele uso de substância ali, ele já é, por si só, bastante nefasto. Né? Entendi. E existe um ex-dependente? Existem pessoas que estão abstinentes há muito tempo e que conseguiram se recuperar. Recuperação é uma coisa que é o seguinte, é o indivíduo que ele conseguiu reconstruir a vida dele de uma maneira que ele esteja satisfeito. É esse o ponto. Mas ele volta? Ele corre esse pode risco. voltar? Ele corre esse risco. Então ele pode ser dependente pelo resto da vida controlado. Esse é um termo que é valioso, porque se você pega um tabagista... E eu tô escolhendo uma droga lícita para as pessoas não acharem que eu tô falando só das drogas ilícitas. E você pega um tabagista que não fuma há 30 anos, tem um monte de paciente que fala, eu tenho vontade de fumar até hoje. O cheirinho. Eu sempre ouço Então, isso. a questão é, o indivíduo, ele se controla. Ele tem um risco maior de voltar a fumar e o cigarro voltar a fazer parte da vida daquela pessoa. Claro que ele tem um risco. Mas isso não significa que a pessoa não possa ficar décadas abstinente e construir a vida dela inteira. Então... a gente vê pacientes que estão abstinentes de crack, construíram uma vida, trabalham, se casaram, têm filhos, reconstruíram a própria vida. Tá, não vou... Tipicamente, isso envolve abstinência. E aí entra a questão, né? O indivíduo que ele desenvolveu um transtorno mental considerável em relação a uma droga, nicotina, álcool, se a gente visa que o indivíduo não tenha mais os efeitos psicossociais ruins daquela dependência, que o indivíduo consiga atingir os próprios objetivos, que ele consiga organizar o autodirecionamento dele para o rumo que ele quer, que ele possa cultivar boas relações com as pessoas, que ele possa ter uma vida da qual ele goste. E a gente tem que lembrar que os transtornos de uso de substância, por mais que o indivíduo possa, até certo ponto, ter prazer com o uso de substância, tipicamente vai evoluir para uma série de problemas que vão fazendo com que a vida da pessoa fique progressivamente pior. A qualidade de vida dos indivíduos é muito ruim. Muito. Então, e qualidade de vida é um conceito subjetivo. Isso não é uma opinião do que alguém quer ter sobre a vida da pessoa. Mas é aquilo que o indivíduo quer construir para ele mesmo. É aquela vida que ele acha que vale a pena ser vivida. Isso tipicamente envolve abstinência. Sim, e nossa, cara, isso para mim é super importante falar que hoje em dia, além desse aumento... Olha, você me falou agora de aumento do uso de medicamentos, você falou do aumento de transtornos, aumento do abuso de substâncias ilícitas. Ilícitas também, né? Ilícitas. Seja através do vape, seja pessoas... Cigarro. Porque o álcool é aquela coisa, né? No contexto do que acontecer, a questão de uso de álcool é muito prevalente, né? Sim, então a gente está falando de um problema generalizado da saúde mental da nossa população. A gente tem um problema generalizado de saúde mental da população, essa é a verdade. Veja, os fatores para isso são muitos e
não faz muito sentido achar que, puxa, vai ter só aumento de transtorno de ansiedade, por que vai ter só aumento de transtorno de ansiedade e vai para depressão? Vai ter aumento generalizado dos transtornos mentais, essa é a da maior parte deles, a gente vê isso claramente na população. Sim, e eu percebo agora, há um tema muito grande, e estão falando com muita frequência agora desse narcisismo aí. Sei. Que eu sei que existem características que são normais, como a ansiedade, Sim. que eu falo que tem um momento ansioso e tal. Tem momentos que, é claro, nós temos aquele que estamos bem, estamos felizes, tal e tudo mais, mas tem gente que não para. Eu acho que tem, todo mundo vai ter, quer dizer, algumas pessoas não conseguem se envaidecer. Mas tem pessoas que buscam isso o tempo inteiro. Mas será que isso aumentou por conta de mídia social? Às vezes eu fico me questionando isso, porque, cara, a gente antes tinha isso, mas só que não se ouvia falar tanto. Agora tá bem, tipo, a galera tá falando bastante sobre esses temas, tal e tudo mais. Mas eu percebo que todo mundo tá olhando pro próprio umbigo. Antigamente, isso, já até tem essa descrição de que a sociedade tá ficando mais narcisista há algumas décadas. Isso já era uma descrição que tinha, inclusive, nos Estados Unidos. Sim. Geralmente a gente fala muito dos Estados Unidos porque eles tendem a fazer pesquisa sobre tudo, tá? Sim. Então, não é que a gente consegue transportar isso imediatamente para nossa realidade, mas são eles que têm os dados. E a questão isso já havia um aumento, mas isso surge mais porque, de fato, as pessoas estão mais narcisistas. Quando a gente fala, o que a gente quer dizer com narcisismo? Né? Esse é um termo que ele tem, isso foi cunhado pelo Freud, e isso tem uma validade muito grande hoje dentro do arcabouço da nossa classificação dos transtornos mentais. Existe o transtorno mental, que é o transtorno de personalidade narcisista, que ele tem uma classificação que é razoavelmente limitada. Ele não consegue descrever de maneira precisa o narcisismo tal qual a gente sabe que ele é pelos estudos. Tá. Faz parte você falou de maneira precisa. Da mesma maneira como alguém tem ansiedade, isso faz parte da nossa vida, a gente tem que ter um narcisismo normal. A gente tem que ter uma forma nossa de perceber. A gente tem uma autoconfiança, a gente tem uma autoestima, a gente sabe que a gente tem valor. Sim. A gente sabe que, por mais que a gente tenha os nossos defeitos, e a despeito dos nossos defeitos, nós temos merecimento de ser respeitado pelas pessoas. A gente tem a gente tem em comum com todos os outros seres humanos o valor que um ser humano tem. Sim. Então, isso tudo é normal. A gente tem direito a nossa, digamos assim, momentos. a nossa fatia do bolo. Exato, entendeu? mas há momentos. Você vai falar assim, cara, que é aquele negócio. Se você não der valor pro que você faz, quem vai dar? Precisamente. Então, isso é muito importante. Ok. Agora, existem algumas pessoas que têm uma apresentação disso que ela é mal adaptativa. Então, o indivíduo ele tem uma ênfase exagerada em expandir a própria autoestima. Então ele tem uma autoestima que ela é intrinsecamente desregulada, tem uma fragilidade maior de autoestima, e na medida que essa autoestima ela sobe demais ou ela desce demais, o indivíduo levanta a mão de uma série de estratégias para proteger essa autoestima. Veja, a autoestima de ninguém é plenamente estável. A nossa autoestima pode ser que a gente esteja mais autoconfiante num dia, menos autoconfiante no outro dia. Sim. Então tem uma variação. Da mesma maneira como a ansiedade, tem o dia que a gente está mais relaxado, tem o dia que a gente está mais ansioso. Agora, tem pessoas que têm desregulação de autoestima, que sentem como se elas não tivessem valor em certos momentos e sentem como se ela valesse mais que os outros em outros momentos. Ela precisa diminuir o outro. Esse é um dos muitos mecanismos que os pacientes com narcisismo usam para manter a própria autoestima em níveis muito elevados de maneira artificial. Mas como que ele vai no consultório? Isso que eu fico pensando. Como uma pessoa, ela fala assim, eu tenho narcisismo. Então, porque ela nunca vai, tipo... Às vezes ela vai se olhar e vai falar assim, eu tenho narcisismo? Alguns pacientes percebem, alguns pacientes falam isso. Eu sei que eu sou narcisista, eu sei que eu sou um indivíduo que eu tenho uma soberba em relação aos outros. Eu entendo que eu sou mais merecedor que os outros. Entendi. Que eu sinto que eu deveria receber um tratamento especial em relação às outras pessoas. O indivíduo ele pode, na intimidade, um consultório psiquiátrico, sob sigilo, trazer isso. Mas você está certo em dizer que a maior parte das pessoas não tem essa percepção. E muitas vezes a própria representação do narcisismo ela é
excessivamente estereotipada pelos próprios profissionais, de maneira que a gente não percebe outras apresentações. Porque algumas pessoas são claramente arrogantes, e isso fica meio fácil de perceber. Sim. Alguém que não consegue parar de falar de si mesmo, alguém que não consegue ver valor nada do que o outro faz, que tudo que a pessoa Mas faz a arrogância, ela é um narcisismo? A arrogância é uma característica do narcisismo. Tá. Então, o narcisismo ele pode ter uma apresentação com mais ou com menos arrogância. E a questão mais importante aqui é que a arrogância ela pode estar, digamos assim, encoberta. Ela pode não estar evidente. Porque alguém pode se achar superior. Alguém pode, claro, ser facilmente arrogante em relação ao outro porque eu sou de uma classe social melhor que você. As pessoas da minha classe valem mais do que as pessoas de classes sociais inferiores. O narcisismo, na maioria das vezes, prejudica as pessoas ao redor. Chegarei lá. Mas também pode ter uma apresentação que não é tão evidente. Sim. De alguém que se acha muito mais inteligente, de alguém que se acha muito mais virtuoso, Tá. e que as outras pessoas não são virtuosas o suficiente como eu. Sim. Então, a sua pergunta é que prejudico as pessoas à volta. Sim, mas não somente. Porque a pergunta é, eu falei pra você que não é um indivíduo que tem uma autoestima excessiva. Eu falei pra você que ele tem uma autoestima desregulada. Então, o mecanismo central é uma desregulação de autoestima. Na hora que tem uma desregulação de autoestima, é uma montanha-russa. Algumas pessoas são mais habilidosas em acobertar essa vulnerabilidade, acobertar esse senso de incompetência, esse senso de desvalor. Outras pessoas têm esse senso mais exposto. Então, um indivíduo que tem uma personalidade narcisista patológica vai ter, necessariamente, um núcleo de vulnerabilidade em que ele sofre muito. Isso pode estar mais ou menos exposto. Na medida em que alguma coisa acontece, que isso fica exposto de uma maneira muito clara, e o indivíduo é obrigado a entrar em contato com isso, aí respondendo a sua outra pergunta, o indivíduo vai procurar ajuda. Entendi. E aí, às vezes, a gente vai perceber esse mecanismo de funcionamento através desse sofrimento. Sim. Entendeu? E aí vai se ter um projeto de tratamento que vise esclarecer para a pessoa que essa desregulação de autoestima, ela é um problema e ela precisa ser tratada. Isso vai envolver o indivíduo aprender a lidar com as próprias vulnerabilidades. O tratamento, ele não é medicamentoso. Não é medicamentoso, Ele é exceto para comorbidades, né? Tá. Então, por exemplo, um indivíduo que tem uma depressão, que tem um transtorno de ansiedade, que tem um transtorno de dependência, tem uma dependência de álcool, você pode medicar. O narcisismo não dá. O núcleo narcisista em si não é alvo de medicamento, não tem nenhum tratamento farmacológico desenvolvido para isso. Sim, terapêutico. Exatamente. O indivíduo vai ter que aprender a entrar em contato com uma, digamos assim, com uma tranquilidade maior sobre a própria vulnerabilidade, aceitar que isso existe, né, e que ele é um ser humano como os outros, que vão ter isso, né, vão ter alguma coisa interna nossa não é perfeita, isso faz parte da nossa vida, né, nós não somos perfeitos, tem que aceitar essa realidade pode ser doloroso para algumas pessoas. E aprender a se relacionar com os outros seres humanos de uma maneira que o indivíduo não se sinta merecedor mais do que as outras pessoas. E isso envolve lidar com arrogância, isso envolve aceitar que os outros seres humanos têm valor tal qual o próprio, e assim por diante. Entendi. Né? Então... Tá. Mas só que se eu detecto que eu tenho uma pessoa do meu lado narcisista, eu posso levar ele pro psiquiatra? Ou ele precisa ser vontade dele? Não, porque às vezes eu fico pensando, eu posso pegar e, tipo, sou casada com uma pessoa que eu acho que é narcisista. E eu levo ele pro psiquiatra? Ou tem que ser uma vontade dele? Isso vale para qualquer transtorno mental, né? As pessoas que buscam ajuda espontaneamente é melhor. Tá. Mas quando a opção é não buscar ajuda e a pessoa ser levada, é melhor ela ser levada. Tá, né? entendi. Então, algumas pessoas, isso é muito comum que se fala em transtorno de uso de substância. Mas aquela pessoa não quer se tratar. Olha, eu entendo que ela não quer se tratar. Ela nunca vai querer se tratar. Mas o processo terapêutico, muitas vezes, envolve construir, junto com o paciente, motivação para se tratar. Sim. Isso faz parte. Às vezes a pessoa ela não tá nem em sã consciência para escolher que ela precisa fazer um tratamento. Então, ela precisa Em algumas situações bastante dramáticas, isso é verdade, né? Então, algumas pessoas que têm situação psicótica, transtorno de humor grave, podem estar em uma situação, de fato, que não estão ali conseguindo tomar decisões por conta própria. Né? E uma última pergunta que eu tenho, que eu acho super importante, eu percebo que as pessoas, quando elas melhoram de um transtorno psiquiátrico, elas deixam de usar os medicamentos. É uma coisa interessante, né? Porque as pessoas param de tomar o remédio porque ele dá efeitos colaterais, às vezes porque ela dá. fala assim, nossa, eu já tô super bem. Exato.
Pare de tomar o remédio porque o remédio dá efeito colateral. Pare de tomar o remédio quando o remédio não funciona, ao invés de tentar trocar o remédio ou aumentar a dose. E pare de tomar o remédio quando o remédio funcionou. Sim. Então, é claro que a gente vai ter que ter uma conversa muito sincera, né, entre quem prescreve e quem toma o remédio, que é o seguinte: por quanto tempo você tem que tomar isso? A resposta era uma resposta que inicialmente ela não é muito direta. É uma resposta meio vaga, que é, olha, o remédio fica na tua prescrição enquanto for bom pra você. Sim. Que é uma resposta meio sabão, né? Você vai ter que usar a vida inteira. Não necessariamente, mas a ideia, a versão é, uma pessoa que, por exemplo, teve 4 episódios depressivos, a probabilidade dessa pessoa ter um 5º episódio depressivo, muito grande. Se ela parar o remédio, é muito grande. É grande quanto? Olha, pelo menos uns 80%. 80% é muito. A gente vai comprar esse risco? Não. A gente vai apostar nisso? Assim, a gente tem que também dimensionar, hoje em dia a gente consegue, para a maior parte das pessoas, organizar uma prescrição com poucos efeitos colaterais. Sim. Na hora que a gente consegue fazer isso, a gente consegue olhar dentro daquela classificação que eu propus, dos remédios que são seguros a longo prazo, eles não vão dar demência, eles não vão dar declínio cognitivo de qualquer sorte. Engordar. Alguns vão, mas isso muitas vezes é gerenciável, outros não vão. Ou vão dar um ganho de peso que é, sim, pequeno. Para algumas pessoas pode ser insuportável, mas às vezes é pequeno. Sim. E às vezes, na hora que você faz uma balança de decisão, o ganho é tanto maior que fica insensato tirar o remédio. Sim. Né? É claro que tem vários fatores que colaboram para a gente pensar em tirar a medicação. Por exemplo, um indivíduo que tem um bom estilo de vida, um indivíduo que fez uma terapia boa de verdade, todos esses fatores levam a gente para essa direção. Mas mesmo assim, às vezes não é o caso. Ah, mas é claro que você vai tirar com um médico. Tem gente que não vai tirar, né? Não, mas eu digo, tem gente que vai tirar, e aí, tipo, tem uma recaída pior da que teve antes, que tira de uma vez. Pode acontecer. Que vai lá e tira de uma vez. Doutor, eu acho, pra mim é o assunto mais legal que tem pra falar, porque eu queria perguntar de borderline, eu queria perguntar de bipolaridade, eu queria perguntar tanta coisa, até se remédio engorda. Mas a gente fica para outro dia, se então, você quiser. Se você não, quiser, a gente deixa tempo. para outro dia, para uma parte 2, com o Dr. Pedro Rosa, a que gente eu acho que... fala diferença entre transtorno de personalidade borderline, transtorno de humor, transtorno bipolar, que acho que é uma dúvida que as pessoas têm. Tem muita coisa, e tem muita coisa para falar sobre esses temas ainda, e eu queria muito agradecer a sua presença, foi espetacular, super, super precioso o papo. Eu agradeço o convite por ter uma audiência super importante, que eu acho que as pessoas precisam ouvir. No fundo, as pessoas olham no Google, os pacientes às vezes trazem cada coisa que eles leem na internet para mim no consultório, que eu falo, pelo amor de Deus, vamos focar em alguma informação mais baseada em evidência, que tem muita porcaria por aí. Né? E para falar sobre isso, o doutor, todo esse podcast vira uma notinha, vira uma matéria muito legal, que vai ser feita com o doutor, sobre todos esses temas que a gente abordou aqui. Queria agradecer muito sua presença, a gente vai ter parte 2. Legal. Fala qual que é o seu Instagram, antes que eu Pedro esqueça. Gomes Rosa, eu tenho um podcast chamado Papo de Psiquiatra com 2 colegas, que são o Marcos Cross e o Marcelo Branhas. A gente tem um podcast que tá indo super bem aí. Eu também tenho um canal do YouTube, então eu fiquei postando um monte de coisa na internet, acompanhem lá. É muito legal o Instagram do doutor, inclusive essas dicas de técnicas respiratórias, ele já deu por lá e são super válidas, preciosas, acompanha o doutor. E estão no YouTube também essas técnicas, então a gente está lá, tá é a pessoa mais fácil de acessar, né? Só procurar o Dr. Pedro Rosa que vocês vão achar tudo sobre o doutor. Super obrigada, doutor. Obrigado, Paulo. Obrigada a vocês, até o próximo podcast, adorei estar aqui com vocês, tchau.